Bom, pessoal, então, a ideia de fazer a produção de um plantel monossexo, ela é muito importante. Primeiro que as fêmeas, o rendimento de carcaça delas é menor do que os machos. Por quê? Porque quando ocorre a primeira maturação, as fêmeas vão estar com o ovário desenvolvido e o oviduto desenvolvido. Isso daí vai levar a uma perda de 10 a 15% do peso da carcaça limpa, ok? Com relação ao peso total da rã. Então, isso aí a gente precisa procurar consertar. Tá? Durante essa explanação, nós vamos ver se a gente consegue explicar para vocês. Passa. A rã touro, a gente sabe que ela veio da América do Norte, Nova Escócia, até Wisconsin, e Nebraska, do sul até o norte da Flórida e do Texas. Ela foi introduzida no Brasil, né, no México, no Japão, na China. Isso aqui eu já mostrei esse dado para vocês, mas só para vocês compreenderem a importância de um monossexo. Em Cuba, ela foi introduzida em 1917 e em 1960 o pessoal já caçava 600 toneladas de rãs por ano. Então, nós fizemos uns experimentos aqui no laboratório e nós tivemos 7 desovas. Num período de um ano, nós tivemos 7 desovas de algumas rãs. Algumas rãs desovaram até 7 vezes. Quer dizer, a cada um mês e meio, mais ou menos, elas estavam desovando. Quando ela vai para a natureza, no mínimo, 3 vezes ao ano elas devem desovar. Elas se recuperam muito rapidamente, amadurecem muito rapidamente. Pode até ser que mais que isso, tá bom? Então, e elas produzem um número muito grande de filhotes, de girinos, né? Geralmente em torno de 10 a 15 mil na natureza. Primeira coisa, se ocorrer fuga de rã, o maior problema não é a rã que foge, o maior problema é os filhotes que vão surgir a partir dela. Então, se fugir um casal, nós vamos ter 15 mil rapidamente. Isso vai se propagando, ok? E a rã touro, como ela não é brasileira, ela não é de origem nacional, nenhuma parte do território brasileiro, ela lá de cima, onde já mostrei para vocês, da América do Norte, aqui ela tem algumas vantagens que os predadores daqui não... Os predadores daqui, eles estão acostumados com as nossas nativas. As nossas nativas, elas vivem fora da água. Então, você encontra... no meu mestrado, no meu doutorado, eu caçava as rãs, não para comer, né? Mas marcava e fazia dinâmica de reprodução. E o que a gente via é que elas estavam sempre fora da água. Dificilmente você via as rãs brasileiras dentro da água, a não ser que estivesse reproduzindo, né? Ou para fugir. Quando você passava rapidamente assim na beira dos lagos, elas pulavam para dentro da água, mas elas não estavam dentro do lago. Então, as nossas rãs, elas eram predadas mais facilmente. Essa rã americana, como ela vive dentro d'água, a quantidade de predadores que nós temos para ela é diferente, ok? Um lagarto ou alguma outra, ou uma lontra, ela vai ter mais dificuldade para pegar rã dentro da água, ok? Então, ela se propaga com facilidade e tem um meio propício para poder se disseminar sem ser predada com tanta avidez, né, como as nossas. Lembra que eu mostrei para vocês o Ranário Aurora? Foi quando ela foi introduzida no Brasil, em 1938.
E, a partir daí, nós tivemos mais de 2.000 ranários na década de 80 foram implantados. Então, nós tínhamos vários sistemas de cultivo. Em Brasília, nós tínhamos o sistema de confinamento, o que foi desenvolvido em Viçosa, né, que inclusive eu falei para vocês que nós temos a patente dele, que é o sistema Anfigranja. Tem muito no Rio de Janeiro, o sistema Anfigranja. E aqui no estado de São Paulo é mais esse sistema aqui, que a gente chama de sistema inundado, ok? Que é o pessoal da China que começou isso aqui. Aí o pessoal do Uruguai gostou do sistema e começaram a utilizar isso aqui. Foi uma boa evolução. Mas vocês estão vendo que, como eu expliquei para vocês lá na aula sobre inovações, a quantidade de água que tem nessas baias é muito pequenininho, ok? O volume de água é muito pequeno. Consequentemente, a oscilação térmica é muito grande. Lembra que eu expliquei que aqui nós tínhamos abrigos e que, para suportar a oscilação térmica, as vezes tinham os abrigos onde formavam um microclima, ok? Mas aqui não, aqui oscilou a temperatura da água, oscila a temperatura do corpo do animal, tá? E compromete a digestão. Quando, quando nós, quando a rantouro foge, quando há fugas, nós temos alguns problemas. Elas predam a anurofauna, elas predam as rãs brasileiras e os anuros brasileiros. Eu digo anuros porque, no mais, fica um pouco mais difícil, né? Peixe, a rã, ela não come debaixo d'água, ela não mergulha para pegar um peixe, ok? Então, ela vai pegar a população de anuro, geralmente. E aí inseto, ou talvez algum passarinho que for mais distraído um pouco, mas normalmente elas predam os anuros. Além de predar a neurofauna brasileira, elas competem por alimento. Então, nós temos. Elas vão comer os insetos e tudo que é alimento das nossas nativas, elas vão comer. Além disso, elas podem promover o aumento do número de carnívoros, porque elas são alimentos desses carnívoros. Então, um lagarto, de repente, uma população de lagarto pode aumentar em consequência da disponibilidade de alimento. Ou algumas cobras não venenosas, né? As venenosas normalmente não se alimentam de rãs, porque as venenosas elas usam meio para ela descobrir onde está o, o organismo que ela vai capturar é temperatura, né? E a rã, a temperatura do corpo é baixa. Então tem algumas cobras que comem rã, a boipeva, a sucuri, tinha mais um outro, eu esqueci o nome. Que elas não precisam de temperatura para isso. Eu acho que não está aqui esse filme. Então, num livro que a gente publicou em 1992, a gente falava sobre a necessidade de um sistema de proteção contra fugas nas saídas dos ranários. Isso é muito importante, porque esse sistema de proteção contra fugas, por exemplo, dificilmente alguém vai deixar uma rã de 300 gramas fugir, mas um girino vai escapar com mais facilidade. O produtor não sente tanto isso. Então, o,
É importante que o produtor tenha um sistema de telas e de caixas que impeçam a fuga de ranzinhas. Na agricultura, a nossa convivência com as espécies exóticas, eles desenvolveram algumas técnicas para evitar que essas espécies se reproduzam na natureza. A triploidia, por exemplo, é uma delas. Na triploidia, os indivíduos podem ser estéreis. O híbrido também, eu posso ter indivíduos estéreis ou pelo menos diminuir a, a fecundidade desses animais. E a masculinização, ou a produção de um plantel monossexo macho, por exemplo, seria uma boa saída. Para vocês terem uma ideia, na tilápia, por exemplo, hoje em dia, não foi com a intenção de diminuir o impacto ambiental que fizeram isso, mas com certeza isso trouxe uma contribuição muito boa. Ou seja, se hoje em dia a tilápia é cultivada em tanques redes, ela não fosse monossexo macho, nós já teríamos um impacto ambiental muito grande com relação à espécie exótica. Por sorte, a fêmea cresce menos que o macho e o pessoal usa a técnica de reverter todo o plantel. Ou seja, todo o plantel que é criado é monossexo macho. Quando a gente for falar de peixe, eu vou detalhar isso para vocês. Então, a produção de um plantel monossexo macho ela é feita por hormônio, nesse caso aqui. Diferente da truta. A truta, a gente tem a produção de um plantel monossexo XX. Por quê? As fêmeas, elas crescem mais que os machos. São mais interessantes. Os machos têm uma série de inconvenientes que nós vamos falar quando a gente for falar de trutas, né? Então, como é que elas conseguem fazer esse monossexo XX com trutas? Normalmente, eles... é um processo todo que eu vou explicar melhor depois. Mas, basicamente, eles induzem uma ginogênese. O que é que eles fazem? Eles pegam um indivíduo, um macho, e tiram o sêmen, inativam o DNA do espermatozoide e fecundam uma fêmea. Então, o espermatozoide vai servir somente para estimular o início da divisão do óvulo. E quando o óvulo vai eliminar o primeiro corpúsculo polar, eles dão um choque térmico ou um choque de pressão e o óvulo retém o corpúsculo polar. Consequentemente, vai continuar o desenvolvimento embrionário e o pareamento do cromossomo do corpúsculo polar que ia ser liberado com o cromossomo do óvulo. Então, nós vamos ter um 2N ali. Nós vamos ter um 2N, um lote, um grupo de cromossomos 2N. E o indivíduo vai se desenvolver normalmente, mas todos eles vão ser fêmeas. Ok? Todos eles vão ser idênticos à fêmea. Então, nós vamos ter dessa maneira que é feito. Como é que eles fazem para continuar o processo? Eles pegam parte desses alevinos XX, dão um hormônio masculinizante e eles vão ter os machos XX. E fazem cruzamento com as fêmeas e a partir daí eles não precisam mais fazer a ginogênese. Ok?
A ginogênese é só no processo inicial. Depois nós temos a produção de um macho YY, que é muito interessante. Nós vamos discutir isso mais para frente um pouquinho. Depois eu falo com vocês sobre isso. Mas se eu tiver um macho YY e eu cruzar com a fêmea, eu sempre vou ter machos. Sempre vou ter XY. Tá bom? Bom, pessoal, em anuros, a expressão da sexualidade é controlada por cromossomos sexuais. Só que, vocês já ouviram falar que a tartaruga, ela enterra os ovos na areia e, dependendo da temperatura, vai nascer macho ou fêmea. Então, em répteis e anfíbios, a temperatura ela influencia na determinação do sexo. Então, apesar de que a sexualidade se expresse em anuros por causa dos cromossomos sexuais, a temperatura ou algum outro fator químico pode levar a maior número de machos ou maior número de fêmeas. Ok? Então é muito comum isso acontecer. Voltando de novo na expressão da sexualidade de acordo com os cromossomos, nós temos que, em Rantoro, as fêmeas são XX e os machos XY. Então, os machos são heterogaméticos e as fêmeas homogaméticas. No caso de sapos, do gênero Bufos, né? Eu chamo de sapos, mas é o gênero Bufos, e que, desculpem, mas eu não tenho certeza se mudaram o gênero. Acredito que não. É gênero Bufos, acho que é isso mesmo. Nós encontramos, ao contrário, a fêmea é heterogamética e o macho é homogamético. Então fica uma situação um pouco complicada a gente saber se como é que é, se eu pegar por métodos citogenéticos, por exemplo. No método citogenético, nós, um grande número de espécies, a gente consegue identificar o cromossomo heterocromático. Tem heterocromatina nele. Quando a gente faz a citogenética, usando determinadas substâncias, que eu não vou entrar em detalhes para vocês, ele identifica heterocromatina, ok? Aí eu sei que aquele é o Y, aquele é o X. Seria uma beleza se fosse assim com rãs. Infelizmente, não é. Eu tenho o cromossomo XY, mas não tem heterocromatina para distinguir os dois. Não é que não tem, a gente não consegue, pelos métodos clássicos, encontrar o cromossomo Y. Então, uma das maneiras da gente saber quem é o sexo heterogamético é por meio de cruzamentos de progênies partenogenéticas com machos, por exemplo. Ok? Se eu tiver uma fêmea partenogenética de uma determinada espécie de rã, por exemplo, a rã touro, se eu tiver uma fêmea partenogenética e cruzar ela com um macho, e eu tiver um tanto de machos e um tanto de fêmeas, significa que a fêmea é XX. A proporção de machos e fêmeas que surgirem a partir daí vai nos dar a direção se a fêmea é XX ou se é XY, ok? Outra coisa, o órgão de Bieder. O órgão de Bieder, no caso dos sapos, é um órgão que tem acima do testículo. Quando nós tiramos o testículo, o órgão de Bieder se desenvolve em forma de ovário. Se nós cruzarmos esses machos, essas fêmeas que eram machos,
com outros machos naturais, então nós vamos ver pela proporção, pelo número de filhos machos e fêmeas, nós vamos saber se o sexo heterogamético é a fêmea ou é o macho, ok? É, alguns trabalhos que eu vi, o pessoal definiu que, bom, antes de falar de rã, deixa eu falar um pouquinho sobre peixe, só para ajudar vocês a compreenderem. Em peixe, quando ele eclode, antes de começar a comer, o sexo dele é indeterminado, ok? Ele tem um, a determinação do sexo depende do cromossomo, mas a hora que ele começa a comer é a hora que ele vai definir o sexo. Então eu tenho um, um, uma larvinha de tilápia recém-eclodida, ela não tem sexo definido ainda. Apesar dela ser um XX, ainda não sabe ser fêmea. Você não consegue morfologicamente dizer, ó, é uma fêmea. Ok? Se fizer a análise das gônadas. No caso das rãs, é um pouco diferente. No caso das rãs, tá passando uma propaganda aí, só um instantinho. O caminhão do gás resolveu parar em frente de casa. E aí ele está fazendo propaganda aqui na frente. Como eu sei que gás não importa muito para vocês agora, pelo menos, né? Estou esperando ele ir embora. Então, pessoal, ingerinos, coisa é um pouco diferente. Tá? Ocorre a eclosão. Eu tentei, inclusive, fazer o mesmo processo de reversão das tilápias, há algum tempo atrás. Eu dei um mês de ração com hormônio, logo que a larvinha começou a se alimentar. Então o girininho, no estágio 25, vocês lembram quando eu expliquei para vocês? No estágio 25, 26, está vendo aqui? Ó? Eu comecei a dar a ração com hormônio por um mês. Não reverteu. Eu só consegui reverter quando eu dei ração a partir do estágio 36. Se eu der ração do 26 até o 45, eu consigo reverter. Mas qual que é a época certa de fornecer ração com hormônio? Se você começar a oferecer a partir do estágio 36, você consegue reverter esses indivíduos. Reverter usando uma ração em pó é mais fácil, ok? Se eu quiser reverter uma ranzinha, depois eu explico para que eu quero reverter um imago, por exemplo. Eu tenho que já oferecer ração granulada para ela.
E aí eu tenho hormônio na ração granulada, tá bom? Mas se eu começar a fornecer hormônio para o girino a partir do estágio 36, até ele terminar a metamorfose, eu tenho uma reversão bem feita. Fica um trabalho bom. Aqui, só para lembrar vocês, lembra que eu falei para vocês que a gente considera que a metamorfose está começando por esse apêndicezinho que acontece, que surge próximo ao ânus, e ele vai definindo a patinha da ranzinha, tá vendo? A forma dos dedinhos, vai indo até ter, no estágio 36 eu já tenho a forma dos dedos da pata, ok? Aqui nós temos o testículo da rã, é mais ou menos o tamanho de um grão de feijão. E os ovários. Os testículos são dois, né? Um de cada lado, normal. Se vocês observarem, aqui a gente tem um testículo meio deformado, né? Você tem um testículo normal e um testículo deformado. Isso já é indício de um indivíduo que foi revertido. Esse aqui já é um indivíduo adulto e a gente tem algumas alterações na forma do testículo. Tá? Às vezes, na forma mesmo, ou seja, ele não ou, parecido com feijão, ele parece com uma vírgula, sabe? Então, você sabe que ele foi revertido. Às vezes aparece um pouquinho de oviduto em alguns deles, sabe? Então, você sabe que ia ser uma fêmea. Tá? Aqui a gente tem os ovidutos, é um par de ovidutos, um de cada lado, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e um par de ovários, um do lado esquerdo, outro do lado direito. É, em, em 2002, nós já estávamos começando a tentar fazer a reversão para fêmea. Isso daqui era muito importante concluir. Eu não consegui concluir até hoje. Primeiro que o meu foco mudou um pouco, eu fui trabalhando em outras áreas, né? Mas a Clarissa, que fez iniciação científica comigo, hoje ela já. Bom, sei que ela tem pós-doutorado já terminou, já passou todas as etapas já da vida dela, né? E já deve ser professora ou pesquisadora em alguma instituição. Então, nós obtivemos reversão parcial. Reversão parcial por exemplo, se eu pegar um macho e der hormônio feminizante, que é o dietil-etilbestrol para ele tinha características externas de fêmeas, tá? Se você fizesse, se abatesse o animal, você encontrava ovário, oviduto, mas encontrava testículo bem desenvolvido também. Então, teve intersexo, teve vários problemas aí, que a gente não conseguiu terminar de desenvolver o indivíduo. Talvez tivesse que fornecer por mais tempo o hormônio, talvez começar a oferecer mais cedo do que no estágio 36, talvez isso. Talvez oferecer o hormônio desde girininho, pequenininho, se já for uma encerração com hormônio. E em 2001 a gente já tinha encontrado bons resultados com uma masculinização, com a utilização de metiltestosterona para fazer a masculinização.
Tá? Isso também é uma ferramenta muito boa, muito interessante para se trabalhar. Nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco. Nesse trabalho de masculinização, ó, tem aqui embaixo, tem o local onde foi publicado, na Revista Brasileira de Zootecnia, tá bom? É legal vocês poderem ler esse trabalho. Então, nós fornecemos aquelas doses que eu mostrei para vocês ali atrás, e aqui é um corte histológico do testículo. Você está vendo um monte de ovócito aqui, mas como é que é um corte histológico do testículo? Um mês depois de ter oferecido hormônio para eles, nós tínhamos, nós encontrávamos o testículo arredondado na forma de um feijão, um pouco em forma de curva, né? Mas quando a gente fazia histologia, a maior parte das células que a gente via dentro do testículo eram ovócitos. Então, a gente tinha aqui células germinativas masculinas entre os ovócitos, né? E a gente já via bastante ovócito em reabsorção, como vocês estão vendo aqui. Está vendo? Esse ovócito em reabsorção. Aqui já, aquele grupo de indivíduos que a gente tirou, aquele indivíduo como amostra, e depois, 4 meses depois, daquele grupo de indivíduos que foi revertido, nós tiramos outra amostra, já dos indivíduos adultos, né? Nós encontramos cistos com células germinativas masculinas, em diferentes fases de desenvolvimento. Já estava produzindo espermatozoide aqui nesse caso. Aqui os indivíduos já tinham 4 meses. Mesmo assim, a gente ainda encontrou ovócito, tá vendo aqui, ó? E ovócito em reabsorção. Ok? A partir do momento que nós conseguimos fazer aquela reversão, surgiu então a oportunidade da gente estar pensando na produção de uma linhagem XX. Nós conseguíamos reverter as fêmeas para machos, ok? Então isso já foi um passo importante. Por que então que a gente pensa em produzir uma linhagem XX? Além dos motivos que eu já expliquei para vocês. Primeiro que eles não vão se reproduzir na natureza. Quando a gente pensa em comercializar a carne de rã, nós temos que pensar em rastreamento, nós temos que pensar como nós estamos produzindo essa rã, quem vai comprar, ok? Então, o cuidado com o meio ambiente é um passo muito importante para você ter compradores diferenciados. Então, quando a gente trabalha com uma linhagem XX fêmea, só tem fêmeas, a maturação ela começa no 6º mês de recria. Então, desculpa. Então, o ovário e o oviduto não vão influenciar muito no rendimento de carcaça depois da primeira maturação sexual, ok? Porque ainda não vai ter chegado direito ainda na primeira maturação, vai estar começando. Outra coisa, nós podemos produzir esse lote de animais que eu vou engordar, eu posso oferecer hormônio masculinizante para ele durante a fase de gerinos, e eu posso ter um plantel de machos XX, engordar somente machos. Aqui os machos
não vão ter o inconveniente do ovário que vai diminuir o rendimento de carcaça. Ok? Então, isso pode ser uma saída boa. Então, começa o processo naqueles girinos no estágio 36. Se eu tenho um lote de girinos XX, eu posso fazer essa reversão para macho. Bom, imagine que nós vamos trabalhar ou com machos, um plantel de macho XX, ou um plantel de fêmeas XX. Se por acaso ocorrerem fugas, nós não vamos ter reprodução na natureza. E os animais que fogem, em pouco tempo, eles vão ser predados. Então, nós eliminamos o problema. O problema é se cair machos e fêmeas na natureza e esses machos e fêmeas reproduzirem. Então, nós vamos ter um problema sério, um número muito grande de animais que vão se desenvolver ali. Antes de eu começar a trabalhar com o monossexo, nós tínhamos rãs, se encontrava rãs soltas na piscicultura. Hoje em dia, vocês podem ir lá, no período de reprodução, pode ter até uma ou outra vocalizando lá, mas você não tem mais problemas com excesso de rã no meio ambiente, né? Então, deixa eu explicar para vocês a evolução do processo. Primeiro, se eu pegar um lote de girinos que tem girinos XX e girinos XY, ou seja, girinos que provavelmente serão machos e girinos que provavelmente serão fêmeas, e eu fizer a masculinização desses girinos, eu vou ter um lote de girinos, todos machos, entretanto, eu tenho parte deles é XX e parte deles é XY, ok? Se eu quiser encontrar os machos XX aí no meio, eu vou ter que fazer realizar algumas técnicas. A eletroforese, a gente fez eletroforese, a gente consegue identificar quem são os machos XX por eletroforese. Então, se eu identificar os machos XX por eletroforese e acasalar eles com uma fêmea, eu vou ter somente filhos, somente imagos fêmeas, ok? Normalmente, para a gente fazer a eletroforese desses indivíduos, a gente faz uma punção cardíaca e retira um pouco de sangue. A punção cardíaca não compromete a saúde do animal. A gente faz com toda a higiene e retira uma amostra de sangue para fazer a eletroforese. A partir do momento que eu tenho essas fêmeas XX, por causa do girino que foi revertido por masculinização, eu fiz o cruzamento que deu essas fêmeas, né? Esse cruzamento, os girinos que eu tive desse cruzamento, se eu fornecer hormônio masculinizante, eu vou ter os machos XX, e aí eu posso dar sequência nos cruzamentos sem ter que fazer esse processo todo de novo, que esse processo vai ser demorado, entendeu? Eu vou depender, nesse processo, eu vou ter que esperar o desenvolvimento do girino, vou ter que reverter, vou ter que identificar as fêmeas por eletroforese para depois fazer os cruzamentos. Então, os resultados dos cruzamentos, se eu for fazer para obtenção do macho YY, eu posso fazer a feminização do girino, eu posso fazer por eletroforese a identificação das fêmeas XY, e aí, se eu cruzar macho XY com fêmea XY, eu vou obter 25% do YY. Esse daqui seria um bom resultado. Eu quero ver se eu consigo isso ainda.
Se eu conseguir produzir machos YY e eu cruzar eles com as fêmeas, eu vou ter sempre machos no resultado da prole, ok? Se eu não posso ficar falando para o produtor para ele fazer eletrofloresta, certo? Mas eu posso sugerir que ele faça um teste de progênie para a identificação dos machos YY. Então, no teste de progênie, você tem que ter instalação para isso, quer ver? Aqui, tá vendo essas caixas aqui? Eram 90 caixas que a gente usava para fazer teste de progênie. Então, eu faço cruzamento do macho XY com a fêmea XX. Um macho YY com a fêmea XX. Nesse caso aqui, eu vou ter fêmeas e machos como resultado, ok? E nesse caso aqui, todos eles vão ser machos. Mas é muito importante fazer o teste de progênie para a identificação dos machos. Tem um atalho joia. O Glauco até me ajudou a fazer isso também lá no setor. Eu comecei a fazer isso em... Meu filho me ajudou. Meu filho fez veterinária alguns anos atrás e ele era orientado da Eunice Oba e ele fazia a iniciação científica dele lá no meu laboratório, junto com a gente. E a gente desenvolveu essa técnica de laparotomia e identificação e depois seguida da masculinização da fêmea. O que é? A gente ficou com duas opções, então. Essa da masculinização e o teste de progênie, para identificar quem que era o macho XX, ou a, ao invés de fazer a masculinização do girino, pega o imaguinho e faz a identificação de quem é a fêmea, sutura e obtém imediatamente logo que esse imaguinho chegar no tamanho de maturação, você já vai ter um macho XX. Se você identificou o ovário, você sutura e fornece ração com hormônio para ele. Você vai ter um, um macho XX, aí você vai cruzar esse macho XX com as fêmeas, e aí daí para frente ficou mais fácil. Eu já vou ter, desse cruzamento, eu vou ter girinos XX, que se eu der hormônio para eles, eu vou ter macho XX para repor o meu plantel de machos. E se eu não der, eu vou ter um lote de fêmeas. Se eu quiser criar somente machos, eu vou dar hormônio masculinizante para esses girinos e eu vou ter a, a reversão, então, acontecendo e eu vou ter criação somente de machos, ok? Então, são caminhos interessantes. Esse último caminho que eu gosto mais, eu acho muito eficiente isso aqui, fazer a laparotomia e identificação. Isso aqui eu não vou ficar fazendo toda a geração, tá bom? Eu faço uma vez só. Logo, a partir do momento que eu obtive o macho XX, eu sempre vou estar obtendo ele a partir de outros cruzamentos, ok? Todo cruzamento que eu fizer desse macho XX com fêmeas, eu vou obter fêmeas, só fêmeas. Se eu der um hormônio masculinizante, eu vou ter um macho de novo, ok? Isso daqui foi o trabalho que eu comecei a fazer com o meu filho já bastante tempo atrás. Então, aqui a gente abria um corte pequeno e
o ovário, deixa eu mostrar ele aqui, que acho que vocês enxergam melhor. O ovário, ele é hialino. A gente chama de hialino porque ele é meio transparente. Se você comparar com o tecido gorduroso, o ovário é meio transparente. Está vendo que você enxerga um pouquinho da pele por baixo do ovário? Ele é bem pequeno, mas dá para saber que já que é um ovário. O testículo é muito pequeno. O testículo é quase que a cabeça de um alfinete. Mas se você olhar logo na inserção do corpo gorduroso, você vai encontrar ou o ovário ou o oviduto. Tá bom? Quando eu trabalhei com o meu filho, ele usou uma câmera de éter. Nós fizemos uma câmera de éter e, com uma bombinha, a gente circulava éter ali dentro e a ranzinha dormia. Aí a gente fazia a cirurgia que precisava. Nós testei junto com o Glauco, nós estávamos testando óleo de cravo, que deu resultados muito bons, mais fácil. Você não fica tonto com o éter que você está usando para as ranzinhas, né? Então, era bem interessante. E a gente só precisa de dar uma confirmada com o pessoal da anestesia se o método é passível de ser utilizado por causa da insensibilização. O que aconteceu? Tem, tem algumas regras para você pensar em fazer uma, um corte no animal. Você tem que saber se ainda continua causando dor ou se você só imobilizou o animal. Ok? Então, isso daí precisa ser investigado primeiro, antes de continuar esse processo. Tá bom? Então, a gente usa o catgut para fechar, tá vendo? Olha, não usa nylon, usa somente catgut. A pele é extremamente sensível, não precisa usar nylon. E em 3, 4 dias ele absorve, ele já fecha e praticamente absorve o catgut, ele libera. Se você ficar colocando nylon para depois tirar o nylon, como a gente faz em cirurgia de outros animais, você pode correr o risco de abrir o corte novamente, tá bom? Então, a princípio não se utiliza nylon. Bom, pessoal, nós, em suma, a intenção disso tudo é ter um animal que a gente pudesse usar em represas ou em qualquer ambiente sem trazer impacto para o meio ambiente. Essa minha preocupação com isso, ela tem origem principalmente em 2 pontos. Teve um professor de Rubião, professor Jorge Gin, faleceu há algum tempo atrás já, mas ele era muito cuidadoso com isso. Eu lembro que ele sempre visitava lá o meu setor e estava sempre interessado para ver o que eu estava fazendo, porque eu trabalhava com as nativas e trabalhava com a Rantoro também. Aí ele tinha muita preocupação com o que poderia acontecer com o ambiente, principalmente com os outros anfíbios. Ele trabalhava com anfíbios, né? E o meu irmão mais velho também, o meu irmão mais velho aquele que me mandou fazer zootecnia, o meu irmão mais velho, ele é, sempre foi um defensor ferrenho com relação a espécies nativas. Queria, ele criticava muito a implantação, a utilização de espécies exóticas e a possibilidade de delas se espalharem na natureza. Então, esses 2 foram exemplos para mim, né? De cuidado, né? E de necessidade de cuidado do meio ambiente.
Ele sempre dizia, meu irmão dizia que depois que uma espécie exótica se estabelece, praticamente é impossível você tirar ela novamente. Então, muitas vezes, uma espécie exótica se estabelece à custa de várias outras espécies nativas. Okay? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente trabalhou com muito cuidado para a produção de um monossexo e agora, jogando o albino, a gente fecha com chave de ouro, né? Porque, com certeza, se eu tiver um monossexo albino, eu não vou ter problema no meio ambiente, tá bom? Então, a ideia é essa. Eu espero conseguir colocá-la em prática ainda antes de parar de trabalhar. Aliás, acho que eu não vou parar de trabalhar tão cedo. Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês, pessoal. Eu passei rápido, fui claro, vocês conseguiram compreender o que eu falei? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? O, o Glauco, ficou alguma coisa, Glauco?